Vamos agora ao conjunto dos números. Opa! Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Ó, sempre que vocês virem um nome de conjunto, é importante você pensar, esse nome racional vem de que palavra? Vem de razão. E razão é o quê? É uma divisão. Tá? Então, é o conjunto dos números que são representados através de divisão. Pode dizer assim. Então, se você pegar, se você tiver um número inteiro, o quê? Que vem de quociente, né? Que é quociente. Sendo esse número diferente de 1 e também diferente de menos 1. Não, foi porque minha câmera descarregou aqui. Mas já eu ligo ela de novo. Mas aí eu vou só mostrando aqui mesmo na tela. Mas vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Tudo ok. Pronto, beleza. Então eu vou seguindo aqui e já eu ligo a câmera de novo, porque ela acho que esquentou, porque tá ligada há muito tempo. Sim, como eu estava dizendo, a gente imagina que a gente tem um número Q, que é diferente de mais ou menos 1, e o inverso de Q não existe. Ou seja, o inverso de Q... não, eu falei a vocês sobre oposto e simétrico, né? Ó. Oposto e simétrico diz respeito ao quê? A mudança do sinal, né? Ó. Número A virar número mais A virar o menos A. Opa, tem uma moto ligada aí. Pronto, beleza, obrigado. Então, o oposto ao simétrico ele está relacionado com a mudança do número. O inverso do número é se você tiver uma fração A sobre B, o inverso dela é B sobre A. Então, isso aqui representa o inverso, que é o quê? Vem de inverter a sua fração, sua razão. Então, se a gente tem um número inteiro, que diferente de 1 e menos 1, o inverso de Q não existe nos reais. Como assim? Nos reais, desculpa, nos racionais. Então, vou escrever aqui. Ó. Só um minuto, pessoal, que eu estou pegando o livro aqui, que está um pouco longe. Pronto. Então, ó, a gente vai ter assim, dentro dos números inteiros, se o meu número é diferente disso aqui, o inverso de Q não existe nos inteiros. Então, 1 sobre Q não pertence aos inteiros. Certo? Então, o que ele está dizendo? Qualquer número que eu dividir, se eu fizer o inverso dele, qualquer outro número que não seja 1 e 0, ou 1 e menos 1, ele não vai pertencer aos inteiros. Porque se eu pegar, por exemplo, 2 e invertê-lo, a gente vai ter 1 sobre 2. Já não pertence mais aos inteiros. Pegar um 5 e fizer o inverso dele, vai resultar em 1/5, que não pertence aos inteiros, e a mesma coisa para o menos 2, por exemplo. Vai resultar em 1 sobre menos 2, que a gente já escreve como menos 1 sobre 2, porque não é usual deixar o sinal de negativo no denominador, só no numerador. Certo? Então, a gente viu o quê? Que qualquer número diferente de 1 e menos 1, ele não vai aceitar o inverso e pertencer aos inteiros. Ele não vai pertencer. Então, a gente vai definir uma razão que vai ser assim. Só um tracinho aqui. P sobre Q. Certo? Então, isso aí vai... O que é que vai ser isso aqui? Vai ser uma divisão, certo? Dois números, P sobre Q. Então, a gente vai ter que o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, certo? E esse Q vem da palavra quociente, que é razão, que é divisão. Certo? Então, por isso que essa letra aqui é a letra que vai representar os números racionais, os números que vêm de fração. Então, a gente vai ter dentro dos números racionais, eu vou estar lá no 46, na página 44 ainda, viu? Do livro. Que a gente vai ter aí pares ordenados, certo? Pares ordenados, a gente vai chamar A
sobre B, pares ordenados em que A e B, A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos, certo? Porque eu não posso ter um zero aqui embaixo. Então, isso aqui é o nosso modelo que a gente tem de fração, o A pertencendo aos inteiros e o B pertencendo aos inteiros não nulos. A gente vai ter aí algumas definições. A primeira é que A dividido por B é igual, e se o meu A sobre B é igual ao C sobre D, a gente vai ter o se e somente se AD é igual a BC. E agora eu quero chamar vocês para prestar muita atenção numa coisa aqui que talvez vocês nunca tenham pensado. Vocês já ouviram falar muito. Ah, faça aí meios pelos extremos, né? Faça aí meio pelos extremos. Aí você sempre fez, né? Multiplicou um pelo outro, você nunca parou para pensar, que negócio é meio pelos extremos? Quem é que está no meio, quem é que está nos extremos? Isso aí vem dessa notação aqui, ó. A dividido por B, você pode representar assim, ó. Isso aqui, ó. C dividido por D. Olha quem são os meios e olha quem são os extremos. Então, ó, meios, desculpa, meios B vezes C. Deixa eu ajeitar aqui. Meios B vezes C. Extremos, a parte externa. A vezes D. Né? Tanto faz, é a ordem da fração. Então, meios pelos extremos significa você multiplicar esse por esse. Que, na verdade, vem nada daquele símbolozinho, não. A dividido por B igual a C dividido por D. Então, meios, e aqui são os extremos. Oi. Opa, deixa eu ver aqui. Finalmente, né? As peças se encaixaram agora. Finalmente, agora descobriram que diabo é meios pelos extremos. Salvar aqui. Cadê? Sim, eu mostrei só a propriedade 1, né? Vamos ver agora a propriedade 2, que é a da adição. Propriedade 2, que é a da adição. Então, um A dividido por B mais um C dividido por D vai ser igual. Aí nós vamos fazer o quê? Ó? Opa, deixa eu ver qual é a dúvida aí. Cruz credo. Cadê? Vamos aqui. Então, quando você vai fazer o MMC de dois números que você não conhece, a multiplicação entre eles, certo? B vezes D. E aí, qual é o procedimento? Eu vou fazer B vezes D dividido por B, então B vezes D dividido por D, eu cortaria o B, sobra quem? D, né? D vezes A, D. D. Como aqui é mais, fica mais. B, D dividido por D, D com D, corta, sobra o B, né? B vezes C, B, C. Então, a gente tem aqui que A sobre B mais C sobre D é igual a AD mais BC sobre BD. E a terceira, que é da multiplicação, nós vamos ter assim, ó. A dividido por B vezes C dividido por D igual a AC por BD. Ou seja, um único numerador, numerador, denominador com denominador. Até fazer aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. A, B. Aqui é o nosso numerador. E aqui é o nosso denominador. Certo? Nos conjuntos dos racionais, a gente também vai ter, igual que a gente tinha visto lá nos inteiros, certo? A gente vai ter os racionais chamados não negativos, certo? Aqui. Não negativos. Que menos não positivos. E a gente também vai ter o que asterisco, que vai ser racionais não nulos. Tá? Então,
Vamos ver aqui. Consideremos uma situação que a gente vai ter assim, ó. Uma fração. A gente tem uma coisa que eu... esqueci de falar isso aqui. Uma coisa que a gente tem assim, ó. Uma fração. Fração vai se dividir em duas. Ó. Fração. A gente vai ter uma fração chamada redutível e uma irredutível. O que é uma fração redutível? Uma fração redutível, por exemplo, 25 sobre 100. É uma fração redutível porque eu ainda posso reduzir. Ó. Eu posso simplificar em cima e embaixo aqui por 25. Vai dar 25 por 25, 1. 100 por 25, 4. Cheguei aqui na fração 1/4. Essa fração aqui, tem como eu reduzir, dividir ainda, completar a divisão dela e ainda ter números inteiros de cima e embaixo? Não. Ela já chegou na menor forma possível. Então, agora aqui ela é irredutível. Então, aqui é redutível e aqui irredutível. Certo? Fração redutível é aquela que eu ainda posso reduzir. Posso sair dividindo e chegar até uma fração irredutível. Fração irredutível, aqui. Beleza? Nós vamos ter um conjunto, como tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, 2/3. Só para a gente pensar rápido aqui. 2/3 é redutível ou irredutível? Não tem mais como simplificar, irredutível. 3 sobre 7. Tem como simplificar os dois ao mesmo tempo? Não tem, irredutível. 7 sobre 15. Tem como simplificar? Não tem. Então ela é redutível. Mas se fosse 7 sobre 14, daria para simplificar aqui e aqui por 7, né? 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. Aqui é irredutível. Então aqui é irredutível, 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 e essa aqui é redutível. Redutível. Alguma dúvida? Tá aqui. Tranquilo, né? Essa parte é bem simples mesmo. 16 pessoas aí. Ninguém tá falando nada, então eu vou seguir. Opa, cancela, salvar. Ó, vamos ver aqui. Tem algumas coisas, né, que são bem comuns na matemática, que é o seguinte, ó. A dividido por 1 é igual a B dividido por 1, se somente se o meu A é igual a B. Uma coisa muito comum é a gente não escrever o 1 aqui no numerador, certo? Por quê? Desculpa, no denominador. Por quê? Porque não é necessário, né? Não faz sentido a gente ficar escrevendo 1, já que ele é o elemento neutro aqui, tá? Na divisão. Então, não faz sentido. Então, se você tiver um número A, você pode ter 1 vezes A, é neutro na multiplicação. Você pode ter A dividido por 1, neutro na multiplicação. A elevado a 1, tudo isso aqui continua sendo A. Mas se for outro número, já modifica. Inclusive, se for menos 1, já modifica. Certo? Tem que ser 1. Se a gente tiver o 1, 1 vezes A elevado a 1, ou A sobre 1, tudo continua sendo A. Então, a gente tem isso aqui. Ó. Até se eu fizesse meios pelos extremos, a gente também teria A vezes 1 é A, 1 vezes B é B. Outra coisa que a gente tem, ó, A sobre 1 mais B sobre 1 vai ser igual NMC de 1. É 1, seu A mais B. Ou seja, a mesma coisa, né? Ó, eu acabei de dizer aqui. A mais B é A mais B, dividido por 1, tanto faz se eu botar só 1 ou os dois juntos, não faz diferença nenhuma, porque isso aqui é o mesmo resultado. E se eu tivesse também, ó, A dividido por 1 vezes B dividido por 1, isso aqui vai ser AB dividido por 1, que é a mesma coisa de AB, na verdade. Certo? E aqui é A mais B. Então, vamos para frente. Vamos fazer aqui algumas operações em Q. Vou salvar isso aqui. Agora a gente segue. Operações em Q.
A gente vai fazer o quê? Vai verificar aqui algumas propriedades. Certo? A propriedade 1, que é a propriedade que vai fazer uma soma associativa. Então, se eu tiver assim, ó, A sobre B mais C sobre D mais E sobre F é a mesma coisa de eu ter o meu A sobre B mais C sobre D mais E sobre F. Então, ó, se eu somar esses dois e depois somar com esse o resultado disso aqui, é a mesma coisa de eu fazer o A sobre B mais o resultado desses dois. Certo? Não vai ter nenhuma diferença no nosso resultado aqui, a ordem não vai alterar nada. A outra coisa que a gente vai ter aqui na propriedade... Professor, Oi. então Pode pode-se dizer. dizer que é comutativo. Isso, aqui é a comutativa associativa, essa aqui. Show. Valeu. Na verdade, essa aqui é associativa, não é comutativa que não mudou a ordem, né? Só associativa, ó. Propriedade associativa. Né? Vamos para A2. A2 é A sobre B mais C sobre D é igual a C sobre D mais A sobre B. Aqui é a comutativa, né? Se eu inverter a ordem, não vai mudar o meu resultado. Certo? É só isso que está dizendo. A A3 é a do elemento neutro. Então, A sobre B mais 0 é igual ao próprio A sobre B. Propriedade A4. A sobre B mais A menos A sobre B vai resultar em 0, que é do simétrico, né? Que a gente já tinha visto a propriedade lá quando a gente viu números inteiros. Se eu somar o número com o simétrico ou o oposto dele, vai resultar em 0. Aí tem as propriedades da multiplicação. M1, que é A sobre B vezes C sobre D, vezes E sobre F, vai ser igual a A sobre B, vezes C sobre D, vezes E sobre F. Então, isso aqui é o quê? A propriedade associativa da multiplicação, né? Se eu associar e depois multiplicar, não vai alterar o meu resultado. E a M1, vamos para a M2. Fazer a M2. A M2 aqui, para não ter que escrever em outro canto. Propriedade M2. O meu A sobre B vezes C sobre D vai ser igual a C sobre D vezes A sobre B, que é o quê? A comutativa, né, da multiplicação. Então, comutativa da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, a minha fração vezes o 1 vai restar na própria fração. A sobre B vezes 1 é A sobre B. E a gente vai ter a última propriedade aqui, que é a propriedade que vai trabalhar com associação e multiplicação na distributiva, certo? A gente tem assim, ó, A sobre B vezes C sobre D mais E sobre F vai ser igual. Vamos fazer aqui para a gente entender. Ó. A gente vai fazer, ó, numerador, denominador, denominador, certo? Numerador vezes numerador, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Então, A vezes C. E embaixo, B vezes D. Como se não é mais, a gente jogo de sinal daqui é 1 mais com mais, vai dar mais. A vezes E dividido por D vezes F. Pronto. Então, a gente chegou aí nessa propriedade que mostra para a gente, né, como é que faz a distributiva. É o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo.
Tem mais uma propriedade aí, que é a M4, que fala do simétrico ou inverso para multiplicação. E fala assim, ó, que se você tiver um número A sobre B, vai existir um A sobre B, desde que ele seja diferente sobre zero. Né? Então, ó, se existe um A sobre B, vai existir um B sobre A. E quando eu fizer A sobre B vezes B sobre A, vai resultar em 1. Agora, qual é a condição aqui? Que A sobre B ou B sobre A sejam diferentes de zero, certo? A sobre B tem que ser diferente de zero. Certo? A sobre B, os dois, na verdade, tem que ser diferente de zero, porque quando eu inverter de trás para frente, né, daria uma indeterminação. Certo? Salvar aqui. Alguma dúvida nessa parte, pessoal, das operações que eu acabei de fazer? Professor, o senhor poderia repetir só a última A sobre B igual a B sobre A? Esse último exemplo aqui. Pronto, vou fazer aqui. Ó. Essa propriedade que a gente está vendo é a M4. Ela vai dizer o seguinte, que é a propriedade do simétrico ou inverso simétrico ou inverso para multiplicação. Então, já deixa até uma coisa. Ó. Quando você for tratar de multiplicação, está tratando de fração, não usa nem muito esse termo aqui. Quando você usa o termo simétrico, aí já dá a impressão que você vai inverter o sinal. Se você usar inverso, aí sim. Porque se você falar só inverso, você já entende. Se você for falar simétrico, tem que falar simétrico para multiplicação. Né? Se você falar inverso, já sabe que é o invertendo a fração. Né? Então, assim, o que é que essa propriedade diz? Para todo A sobre B, em que essa fração, essa razão pertence aos racionais, e A sobre B sendo diferente de zero, existe um B sobre A, certo? Que pertence também aos racionais, tal que o meu A sobre B vezes o meu B sobre A vai ser igual a 1. Então, perceba que tem essa condição bem grande aqui, ó. Certo? Essa condição aqui é o que vai me garantir isso. Se essa minha razão for igual a zero, quebra tudo, porque eu ficaria aqui com, por exemplo, imagine que fosse assim, ó, 0 sobre 1, existe, né? Mas quando eu fosse fazer aqui, ficaria 1 sobre 0, então não daria, certo? Não daria esse resultado aqui, daria uma indeterminação. Um resultado que não existe. Ficou melhor agora, né? Ficou mais claro agora? Sim, ficou. Deu para entender melhor. Pronto, beleza. Nós vamos agora fazer a representação decimal. O que é representação decimal? É representar o número no formato de número, como a gente chama no popular, número quebrado. 1,25, 2,23, ou seja, é no formato decimal, no formato que tem casas decimais, né, que tem números depois da vírgula, número com formato com vírgula. Então, se você pegar um número, certo, que um número racional, A sobre B, para você obter esse número na forma decimal, você vai ter que fazer de fato a operação. Se fosse 4 dividido por 10, aí você ia fazer 4 dividido por 10. Tá o zero, aumenta aqui, vem o quê? Pronto. Então, 4 sobre 10, essa fração aqui, a forma decimal é 0,4. Certo? Então, aqui, forma decimal. A forma é essa. Então, a gente vai ter algumas representações que são decimais exatas. Aí você faz a divisão, dá um número aqui infinito, com as casas decimais definidas, 2, 3, 4, 15, 50, não importa, mas são casos, uma divisão decimal exata, porque tem fim, certo? A gente vai ter outras situações, né? Vou até dar mais exemplos aqui. 3 dividido por 1, resulta em 3.
decimal é exato, né? Não tem vírgula, mas eu poderia botar 3,0. É a mesma coisa. 3 é a mesma coisa de 3,0. Então, se a gente pegar 1 sobre 2, 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre 20, 1 sobre 20 é 0,05. Então, tá vendo? Tem casas decimais exatas, tem fim, né? Meu número aqui tem fim. 27 sobre 1000. Vai ser 0,027. Beleza. Só que a gente vai ter, muitas vezes, que o número não é essa coisa linda como a gente acabou de ver, né? Vou fazer aqui, salvar mais uma vez. Mas nem sempre o número vai ser assim. Vai ter situações que a gente vai ter um negócio chamado dízima periódica.